Uma profecia escrita 500 anos antes se cumpriu no domingo de abril de 32 depois de Cristo, no dia exato, a hora exata, com precisão matemática que desafia qualquer coincidência, e a maioria dos cristãos nunca ouviu falar disso. Imaginem por um momento que vocês estão segurando nas mãos um documento antigo. O pergaminho está amarelado pelo tempo, as bordas estão desgastadas, mas as palavras ainda estão claras. Escritas em hebraico antigo por um homem chamado Daniel, no século VI a.C. Quando vocês traduzem essas palavras, encontram algo impressionante. Uma profecia que dá a data exata, não o ano aproximado, não a época, mas o dia exato em que o Messias seria apresentado publicamente a Israel. 500 anos antes de acontecer. Isso não é folclore, não é lenda, é história documentada que pode ser verificada por qualquer pessoa disposta a fazer os cálculos. E hoje eu vou mostrar a vocês como essa profecia se cumpriu no que chamamos de Domingo de Ramos, palavra por palavra, número por número. Antes de começarmos, quero que vocês saibam uma coisa. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio os nomes de vocês, vejo os comentários e levo cada um diante de Deus. Se ainda não se inscreveram, façam agora. Juntem-se a esta família. Pai Celestial, que as palavras que compartilharmos hoje não sejam apenas informação, mas revelação. Que cada pessoa que nos assiste sinta o Senhor falando diretamente ao coração. Mostra-nos a precisão do seu amor através da precisão das suas profecias. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixem-me mostrar o que descobri. A profecia que estamos examinando está registrada em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Daniel está orando, jejuando, vestido de saco e cinza, quando recebe uma das visões mais precisas de toda a Bíblia. O anjo Gabriel aparece e lhe dá uma profecia sobre 70 semanas que determinariam o futuro de Israel e do mundo. Mas essas não são semanas comuns. A palavra hebraica é shabuim, períodos de 7, 70 grupos de 7 anos, 490 anos no total. Gabriel divide esses 490 anos em 3 períodos distintos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. São as primeiras 69 semanas que nos interessam hoje, 483 anos, porque Gabriel diz algo extraordinário. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas proféticas, 483 anos exatos. Vocês percebem a audácia dessa profecia? Gabriel não está dizendo que o Messias nascerá em algum momento da história. Ele está dando uma contagem regressiva específica, um cronômetro divino. E esse cronômetro começaria a contar com um evento específico, a ordem para reconstruir Jerusalém. Sabem qual é o problema com muitas pessoas que estudam profecia? Elas param na teoria e nunca verificam os fatos históricos. Mas eu passei anos mergulhando nos documentos antigos, nos arquivos arqueológicos, nas evidências que podem ser tocadas, pesadas, medidas, e descobri algo que mudou completamente minha compreensão da precisão de Deus. Vou compartilhar algo com vocês que talvez nunca tenha mencionado neste canal. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos completamente, eu pego uma coisa. É a primeira coisa que faço. Antes do café, antes das orações matinais. Na verdade, é a minha oração. Tenho um aplicativo no meu telefone que me leva através de exatamente esse tipo de estudo que estamos fazendo agora. As profecias, as conexões históricas, as escrituras diárias que fazem tudo ganhar vida. Mudou completamente como começo cada dia. Não estou exagerando. Transformou minha manhã de rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Confiram depois deste vídeo.
Mas deixem-me continuar, porque o que aconteceu em Jerusalém é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Primeiro, precisamos identificar quando exatamente começou essa contagem regressiva de 483 anos. Gabriel disse que seria desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Historicamente, houve 3 decretos diferentes dos reis persas autorizando os judeus a voltarem do exílio babilônico. O primeiro foi de Ciro, em 538 a.C., autorizando a reconstrução do templo. O segundo foi de Dário, em 520 a.C., confirmando o decreto de Ciro. Mas foi o terceiro decreto que corresponde exatamente às palavras de Gabriel. Em 445 a.C., o rei Artaxerxes I da Pérsia emitiu um decreto para Neemias, não apenas para reconstruir o templo, mas para restaurar e edificar Jerusalém, incluindo os muros, as ruas, as casas. Essas palavras exatas. E vocês sabem o que torna isso ainda mais impressionante? Neemias registrou a data precisa desse decreto. Estava no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Os historiadores conseguiram determinar que isso corresponde a março de 445 a.C. no nosso calendário. Temos documentos cuneiformes da Pérsia que confirmam o reinado de Artaxerxes. Temos os registros de Neemias. Temos arqueologia sólida. A pedra angular está no lugar. Agora façamos os cálculos. Se começarmos em 445 a.C. e adicionarmos 483 anos, chegamos ao ano 38 deste Cristo. Mas espera, existe uma complicação matemática que a maioria das pessoas não considera. No sistema de datação histórica, não existe ano zero. O ano 1 antro Cristo é seguido diretamente pelo ano 1 deste Cristo. Então, quando calculamos períodos que cruzam essa transição, precisamos subtrair um ano. 445 antro Cristo mais 483 anos, menos um ano pela ausência do ano zero, nos dá exatamente 32 deste Cristo. 32 depois de Cristo. O ano em que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, no que chamamos de Domingo de Ramos. Mas a precisão vai além do ano, vai até o dia. Daniel estava usando o calendário profético de 360 dias por ano, um padrão consistente nas Escrituras. 69 semanas proféticas são 483 anos proféticos, que são 173.880 dias. Desde 14 de março de 445 a.C., a data do decreto de Artaxerxes, até 6 de abril de 32 Drenzeu Cristo, a data do Domingo de Ramos, são exatamente 173.880 dias. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, Pastor Daniel, isso é matemática complexa demais para ser coincidência. Exato. Essa é precisamente a questão. Estamos falando de uma profecia que acerta não apenas o século, não apenas a década, mas o dia específico em que Jesus seria apresentado publicamente como Messias de Israel, 500 anos antes de acontecer. Imaginem por um momento como foi aquele domingo de abril. O sol nasceu dourado sobre os muros calcários de Jerusalém. O ar estava carregado com o cheiro de incenso misturado com poeira e suor de milhares de peregrinos que vinham para a Páscoa. A cidade, que normalmente abrigava cerca de 80.000 pessoas, estava transbordando com mais de 200.000 pessoas vindas de todo o Império Romano. As ruas estreitas de pedra ecoavam com conversas em aramaico, grego, latim. Vendedores gritavam oferecendo seus produtos. Animais para sacrifício mugiam e baliam nos currais temporários. E no meio de todo esse caos, um homem de cerca de 35 anos se aproximava da cidade montado numa jumenta. Não qualquer jumenta. Uma jumenta jovem, um jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias havia predito 5 séculos antes. Alegra-te muito,
ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Vocês conseguem sentir a ironia? Roma governava o mundo com carros de guerra puxados por cavalos de guerra. Os reis entravam nas cidades em carruagens douradas, cercados por legionários. Mas o verdadeiro rei entrava montado numa jumenta emprestada, seguido por pescadores, cobradores de impostos, prostitutas transformadas. Quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras e a multidão o viu, algo explodiu. Era como se uma eletricidade invisível tivesse passado pela multidão. Pessoas começaram a tirar seus mantos, suas únicas roupas boas, e estendê-los no chão rochoso para a jumenta pisar. Outros corriam para as oliveiras próximas, arrancando ramos e galhos, gritando palavras que não tinham gritado há séculos. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Yashaná em hebraico, salva-nos agora. Era um grito político, um grito desesperado, um grito profético. Aquela multidão não estava apenas dando boas-vindas a um pregador itinerante. Eles estavam aclamando o cumprimento de todas as promessas que seus antepassados haviam esperado por 1000 anos. O Messias prometido, o filho de Davi, o rei que restauraria Israel. Mas tem algo que a maioria das pessoas não percebe sobre esse momento. Jesus não estava apenas permitindo essa aclamação, ele a estava orquestrando. Durante 3 anos de ministério, sempre que alguém tentava proclamá-lo rei, ele se retirava. Ainda não chegou a minha hora, dizia repetidamente. Mas agora, neste domingo específico, ele deliberadamente organizou essa entrada triunfal. Por quê? Porque ele sabia que era o dia exato marcado por Daniel. Era o dia 173.880 da profecia. Era o momento Kairos, o tempo de Deus, quando o Messias deveria ser apresentado publicamente a Israel. E sabem o que mais me impressiona? Os líderes religiosos perceberam imediatamente o que estava acontecendo. Lucas registra que alguns fariseus na multidão gritaram para Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles queriam que Jesus parasse aquela aclamação messiânica. E a resposta de Jesus foi devastadora. Digo-vos que se este se calare, as próprias pedras clamarão. As pedras clamarão. Ele estava dizendo que o cumprimento daquela profecia era tão inevitável, tão ordenado por Deus, que se os seres humanos se recusassem a reconhecê-lo naquele dia específico, a própria criação inanimada testemunharia. Era o dia, o único dia possível, o dia marcado 500 anos antes. Deixem-me pausar aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo agora mesmo está passando por seu próprio momento de incredulidade. Talvez vocês tenham orado por algo há anos e Deus pareça silencioso. Talvez tenham pedido um sinal, uma confirmação, uma prova de que Ele realmente está no controle. Escrevam nos comentários o que estão passando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Mas e se Deus tiver um cronômetro rodando para a vida de vocês também? E se Ele for tão preciso com suas promessas pessoais, quanto foi com essa profecia de 483 anos? Deixem-me mostrar mais evidências da precisão sobrenatural deste momento. Não são apenas os cálculos matemáticos, embora eles sejam irrefutáveis. São as camadas de cumprimento profético que se sobrepõem naquele único dia. Zacarias havia profetizado que o rei viria montado sobre um jumento. Salmo 118,
que era cantado durante as festas, dizia: Bendito o que vem em nome do Senhor. Isaías havia predito que o Messias seria desprezado e rejeitado pelos homens. Todas essas profecias se entrelaçaram naquele domingo de abril como fios dourados tecendo uma tapeçaria divina. Mas vamos mais fundo. Vocês sabiam que Jesus chorou quando viu Jerusalém naquele dia? Lucas é o único que registra este detalhe comovente. No auge da aclamação, quando a multidão gritava Hosana e o reino parecia finalmente estar chegando, Jesus parou e chorou. A palavra grega é eklausen. Ele soluçou. Não eram lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Era o choro visceral de quem tem o coração partido. E por que ele chorou? Porque ele sabia o que estava por vir. Ele olhou para aqueles muros de Jerusalém e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. O tempo da tua visitação. Pekudá em hebraico, o tempo divinamente marcado. Jesus estava dizendo que eles perderam o dia profeticamente determinado para reconhecer o Messias. O dia 173.880, o domingo de abril de 32 Drenzu do Cristo. Sabem como sabemos que Jesus estava se referindo especificamente à profecia de Daniel? Pela frase, neste teu dia. Não nestes tempos ou nesta época, neste teu dia. O dia singular, específico, determinado por Gabriel 500 anos antes. Exatamente 39 anos depois desse domingo, em 70 Decidrucido, o general romano Tito fez exatamente o que Jesus predisse. Cercou Jerusalém com trincheiras, sitiou a cidade, derrubou os muros pedra por pedra. O historiador Joséfo, que testemunhou a destruição, escreveu que mais de 1 milhão de judeus morreram no cerco. O templo foi queimado, a cidade foi arrasada, e não ficou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus havia profetizado naquele domingo de lágrimas. Mas as evidências da precisão divina não param aí. Vejam o que os próprios inimigos do cristianismo confirmaram. Tácito, o historiador romano que desprezava os cristãos, escreveu nos seus anais que Cristo sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Tibério reinou de 14 a 37 Decisdo. Pilatos governou a Judéia de 26 a 36 Decisdo. Isso confirma que Jesus foi executado exatamente no período previsto pela profecia de Daniel, depois de ser apresentado publicamente como Messias no Domingo de Ramos. Plínio o Jovem, governador romano na Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajano por volta de 112 do Cristo, descrevendo como os cristãos cantavam hinos a Cristo como um Deus. Luciano de Samósata, satirista grego do século II, zombou dos cristãos por adorarem aquele homem crucificado, que havia sido executado na Palestina. Até mesmo o Talmude judaico, escrito pelos inimigos do cristianismo, confirma que Yeshua foi executado na véspera da Páscoa. Vejam a ironia. Os próprios inimigos da fé cristã se tornaram testemunhas involuntárias do cumprimento profético. Vocês querem mais evidências? Os pergaminhos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm cópias do livro de Daniel, que datam de 150 a.C., 2 séculos antes de Jesus nascer. Isso prova que a profecia das 70 semanas não foi escrita depois dos fatos. Foi realmente uma predição, não uma pós-dição. E tem algo ainda mais impressionante.
Em 1969, arqueólogos descobriram uma inscrição em pedra calcária em Cesareia Marítima, que menciona Pontius Pilatus, Praefectus Iudae, confirmando que Pilatos realmente existiu e governou a Judéia, exatamente quando os evangelhos dizem. As pedras estão falando exatamente como Jesus disse que falariam. Sabem qual é a verdadeira magnitude do que estamos examinando? Não estamos falando apenas de uma profecia que se cumpriu. Estamos falando de uma profecia que deu a data exata, o dia específico em que Deus se revelaria ao mundo de forma definitiva. Imaginem a probabilidade matemática de isso acontecer por acaso. Imaginem pegar uma moeda e jogá-la para cima 173.880 vezes seguidas, e ela cair cara todas as vezes. Impossível. Mas é exatamente isso que temos aqui. Uma impossibilidade matemática que aconteceu porque foi orquestrada pelo próprio Deus. E o que isso significa para a nossa fé hoje? Significa que o mesmo Deus que planejou o Domingo de Ramos com precisão de 483 anos tem um plano específico para a vida de cada um de vocês. Significa que suas promessas não são vagas ou aproximadas, elas são exatas, cronometradas, matemáticas, pastoral, profundamente pessoais. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo, ele não estava apenas cumprindo uma profecia antiga. Ele estava demonstrando que Deus trabalha na história humana com precisão cirúrgica, que não existe acaso no reino de Deus, que cada momento, cada data, cada encontro é orquestrado por uma inteligência infinita que vê o fim desde o princípio. Agora quero perguntar algo pessoal a vocês, e falo sério. Já tiveram um momento na vida em que sentiram que Deus tinha um cronômetro específico rodando? Um momento em que as circunstâncias se alinharam de uma forma tão perfeita que só podia ser divino? Talvez um encontro que mudou sua vida. Talvez uma porta que se abriu no momento exato. Talvez uma resposta de oração que chegou no segundo certo. Escrevam nos comentários. Quero ouvir suas histórias de precisão divina. Porque o mesmo Deus que cronometrou a entrada de Jesus em Jerusalém está cronometrando cada momento da vida de vocês também. Antes de irmos a qualquer lugar, tudo o que acabamos de descobrir, as profecias, os cálculos, as lágrimas de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária de vocês. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso todas as manhãs antes das minhas orações. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vão ao comentário fixado agora mesmo. Não passem por ele sem conferir. Se este vídeo mudou como vocês veem a precisão de Deus, inscrevam-se. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora mesmo, enquanto vocês estão sentindo isso, pensem em uma pessoa, apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está procurando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela hoje à noite. Vocês podem ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Um carpinteiro de uma aldeia esquecida dividiu o calendário em 2. E ele fez isso exatamente no dia marcado, 483 anos antes.